Canal Bitmundo e o que esperar do XRP aí, ainda em 2025, no preço hoje de exatamente 1,89. Vamos atualizar aqui o Price Prediction, previsão de preços 1,90, 1,89, nos exatos 5 minutos atrás, 1,89 XRP. Classificação é a quinta moeda, pessoal. Pontuação de segurança 30 de 100. Tendências com base em nosso algoritmo. Há fortes indícios de que o preço XRP está subindo. Olha só aí. Então, Price Prediction, pessoal. Com base em nossa análise técnica, estamos percebendo uma tendência de baixa no longo prazo. Como tal, prevemos que o preço do XRP diminuirá em 0,318384 nos próximos 7 dias, atingindo aí 1,58 na posição 22, no dia 22 aí de dezembro de 2025. Olha só, 1,58 no dia 22, antes do Natal, dia 22, 1,58. Eu quero saber de você, investidor no XRP. É hora ou não de investir o dinheiro no XRP? Comprando na baixa, pessoal. Vamos fazer aí uma análise para você muito rápido aqui. Caso o XRP chegar a 1,58, e ele volte a casa aí dos 3 e o seu teto aí 3,64, vamos supor que o XRP chegue a US$ 4, seria uma valorização de 253%, ó. Com R$ 500 nessa valorização comprando a 1,58, você teria ganho aí, teria feito 1.265, com 1.000 nessa valorização 2.531, com 5.000 teria feito 12.658, com 10.000 feito 25.000 aí. Olhando novamente aqui a notícia do XRP, ó, no CoinDesk, XRP não consegue ultrapassar US$ 2 pela terceira vez, estabelecendo um ponto de inflexão de curto prazo. Apesar de desenvolvimentos institucionais positivos, o preço do XRP continua desconectado das melhorias mais amplas do mercado. Antes de continuarmos na notícia, pessoal, corra lá no canal Bitmundo, curta, compartilhe os nossos vídeos, né? Se inscreva lá no canal Bitmundo, faça parte também da nossa comunidade oficial lá no Telegram do canal Bitmundo. Voltando aqui, o que saber? O XRP enfrenta dificuldades para ultrapassar o nível de resistência de US$ 2, com altos volumes de negociação indicando forte pressão de venda. Vamos ver essa pressão de venda, pessoal. Quanto atingiu de venda aí? O volume de negociação nas últimas 24 horas aí, US$ 3 bilhões, se a gente correr aqui no The Block. Ó, com um volume de negociação que foi de 3,3 bilhões de dólares, é isso mesmo. Olha só, 3,3 bilhões de dólares, a gente tem uma capitalização de mercado aí de 114,7 bilhões de dólares, né? E olha só, pessoal vendendo mesmo os seus XRPs. Voltando na notícia, apesar de desenvolvimentos institucionais positivos, aí como a aprovação do primeiro ETF, né? Vários assuntos sobre XRP, aí, como Brad Garlinghouse, o preço do RP permanece desconectado das melhorias gerais do mercado, né? Indicadores técnicos sugerem uma perspectiva neutra a negativa, a menos que o XRP consiga sustentar um movimento acima de 2,01 até o Natal. O XRP continua a enfrentar dificuldades no nível psicológico de US$ 2, com volume elevado indicando vendas agressivas em alta, mesmo com as narrativas institucionais mais amplas permanecendo favoráveis. Contexto das notícias. A ação do preço do RP permanece desconectada dos sinais macro e estruturais em melhoria dos mercados de criptomoedas. A Federal Reserve dos Estados Unidos realizou um corte de 25 pontos base na taxa, reduzindo sua faixa-alvo para 3,5, 3,75, marcando o terceiro corte do ano. Embora a medida tenha apoiado amplamente os ativos de risco, a descendência interna dentro do FED destacou preocupações persistentes em relação à inflação, limitando a continuidade de alta dos ativos especulativos. Ao mesmo tempo, o XRP continua a se beneficiar da expansão da infraestrutura institucional. Os ETFs spot de XRP nos Estados Unidos registraram entradas constantes nas recentes sessões e os desenvolvimentos do ecossistema, incluindo novas soluções de custódia, DeFi e integrações cross-chain, reforçando as narrativas de adoção de longo prazo. No entanto, esses aspectos positivos ainda não se traduziram em um impulso decisivo de alta no nível gráfico. Análise técnica. Qual é o resumo, então, da ação do preço?
O XRP teve uma queda de aproximadamente 1% durante a sessão, deslizando de 2,03 para 2,01, 1,90, 1,89. Após uma tentativa fracassada de estabelecer aceitação acima de 2, o preço caiu brevemente para a faixa de 1,98 antes que os compradores entrassem, formando uma base de suporte de curto prazo entre 1,97 e 1,98. E a gente mostrou aqui agora o preço atualizado, né? A notícia mostrando aí realmente que estagnou aí abaixo de 2, mas caindo realmente aí para 1,90, né, pessoal? 1,89 alguns minutos atrás, o XRP. Voltando aqui ao Steve Crypto no X, vamos dar uma olhada aqui. O que o Steve Crypto tem para mostrar aqui sobre o XRP no dia de hoje no X. Vamos dar uma olhada também para entender aí qual a análise do Steve Crypto, renomado aí dentro do X, analista de criptomoedas, principalmente do XRP, a página carregando aqui para você, vamos dar uma olhada no Steve Crypto, vamos atualizar a página aqui, vamos dar uma olhada nessa notícia só. O mapa de calor de preço de compra mostra um agrupamento denso de XRP, comprado entre 1,97 e 1,98, com aproximadamente 1,79 bilhão de XRP acumulados nessa faixa. Os agrupamentos de preço de compra destacam os locais onde grandes grupos de detentores entraram no mercado. Enquanto o preço se aproxima desses níveis, os detentores geralmente estão menos dispostos a vender com prejuízo, o que frequentemente os transforma em fortes zonas de suporte. Se esse suporte se mantiver, o XRP tem espaço para subir. O primeiro teste significativo da alta é de 2,17. Então prepare-se aí, pessoal, 2,17. Uma valorização de aproximadamente 9% em relação aos níveis atuais. Esse nível é importante porque o mapa de calor mostra uma forte oferta entre 2,16 e 2,17, onde cerca de 1,3 bilhão de XRP foram adquiridos, tornando-se uma área de resistência natural, onde é provável que surja pressão vendedora do XRP. Uma pressão vendedora, né, como a gente está vendo, né, 3,3 bilhões nas últimas 24 horas, mas também aí outros investidores aí tentando comprar na baixa, numa valorização hoje de 9%, com o XRP estagnando aí nessa zona de 2,16, 2,17, mostrando aí uma tendência forte de alta para o ano de 2026. Vem para cá, canal Bitmundo, né? Não é indicação de investimento para ninguém, estamos aqui apenas analisando o mercado dos ativos, dos mundos dos criptoativos, das finanças descentralizadas DeFi.